Casamento não é sobre amor. E eu sei que você pode ficar extremamente ofendida ou até chocada com essa afirmação, mas é verdade. E hoje a gente vai bater um papo justamente sobre isso. E talvez ele faça você enxergar a vida, o relacionamento, o casamento de uma outra forma. Para a gente começar essa conversa, é lógico que a gente vai olhar para a Bíblia. Mas antes, eu preciso me apresentar. Meu nome é Nicole, junto com o Thiago, meu marido, nós somos mentores de mulheres casadas. Mulheres que querem ter um casamento maravilhoso, leve e feliz. Que querem ser bem-sucedidas na carreira e também no casamento, ainda que isso pareça impossível. Então, se prepara e vem comigo. O texto que a gente vai usar como base é E Jacó amou a Raquel muito mais do que a Leia, e serviu com Labão ainda outros 7 anos. Gênesis 29, 30. Acredito que você conheça a história de Jacó. Jacó, que chegou na cidade da família da mãe dele, e quando ele chegou, ele viu Raquel, e logo foi amor à primeira vista. Ele ficou encantado por ela. E ele foi a Labão, o pai dela, conversou e falou: eu quero me casar com Raquel. Em troca, Labão pediu que Jacó trabalhasse por 7 anos. Mas na noite do casamento, quem foi entregue a ele foi Leia, a irmã mais velha. Ao confrontar Labão afirmou para Jacó que naquela terra a irmã mais velha se casava primeiro e que ele poderia se casar com Raquel, mas se ele trabalhasse por mais 7 anos. Então, uma semana depois, ele se casou com Raquel e aí continuou por mais 7 anos trabalhando para cumprir o combinado. Embora a Bíblia fale que Jacó amava mais Raquel do que Leia, as duas são como lados que nós mulheres temos. Raquel sempre foi vista, a partir da tradição judaica, como a mulher da face material, carnal de Jacó. E Leia como a mulher ligada à espiritualidade dele. É como se ela fosse casada com Israel, a face mais espiritualizada de Jacó. E isso, aqui nessa história, está dividido entre duas mulheres. Mas todas nós temos os dois lados. E a gente vai entender aqui que mostra justamente como a gente precisa olhar para o casamento. A Bíblia fala que Leia tinha olhos fracos. Algumas versões trazem olhos tenros. E o que significa isso? Presta atenção no que eu vou te explicar agora. E o que eu vou te falar não tá na internet, não tá em qualquer lugar. Por isso, não se esqueça de inscrever, de dar um like e de seguir a gente nas redes sociais que estão aqui embaixo, para você acompanhar todo o meu conteúdo. Os olhos de Leia, eles eram fracos, tenros, não porque ela tinha uma doença, não porque ela era uma mulher ruim, muito feia, nada disso. Mas porque ela olhava para a vida e para o mundo com olhos espirituais. Cada coisa que ela vivia, que ela atravessava, ela olhava sempre pensando nas questões espirituais que estavam por detrás. E isso a tornava única no mundo. Leia simbolizava a união de almas, enquanto Raquel simboliza a união da carne. Embora Jacó tivesse escolhido Raquel primeiro, a realidade é que ele recebeu Raquel depois de Leia. E essa ordem não foi por acaso, porque antes de receber Raquel, que era bonita, e consumar o amor físico, ele precisou ter um relacionamento com Leia, que era quem via tudo pelo olhar espiritual, e consumar a união de almas. Então, antes de ser Raquel, eu e você precisamos ser Leia. Antes da gente pensar na questão do amor, da paixão, da intimidade, a gente precisa pensar na união de almas que nós estamos fazendo. Como que a gente vai fazer isso? Vendo que ninguém vê. Quando o seu marido desanima, quando o seu marido tá chateado, quando
ele tá com alguma reação que você não reconhece de imediato, você precisa olhar para o que está por detrás disso. Todos os sinais que ele dá, a maneira como ele se movimenta, a maneira como ele fala, você precisa pedir a Deus a sabedoria para entender e ver o que ele não está vendo. Eu gosto de dar o exemplo de que o homem chega em casa e fala: eu vou fazer uma sociedade com o Joãozinho. E aí ele fala: eu tô muito animado, esse negócio vai trazer retorno, vai ser demais e tal. Aí você para, você olha e diz assim: eu não acho que você deveria fazer essa sociedade. E o marido fica chocado. E ele fala: não, porque eu vou ganhar muito dinheiro, vai mudar a nossa vida e tal. E você continua com aquela sensação e diz assim: não faça essa sociedade. E aí, chateado, seu marido desiste da sociedade. Tempos depois, você descobre que aquele Joãozinho, ele fez um rombo enorme na sociedade que ele tinha criado com outra pessoa. Então, é essa sabedoria, é esse olhar espiritual, é essa intuição, sexto sentido, como queira chamar, no hebraico é biná. É isso que tem que vir à tona. É esse olhar, é entender que veio uma coisa ruim, tudo é para o bem, tudo tem um propósito e tudo vem do Criador. Tem algo de bom a ser aprendido. Vocês estão vivendo um momento ruim no casamento? Isso é para o bem, isso tem um propósito e isso vem do Criador. Então é necessário ter esse olhar de que o que eu posso aprender aqui? O que Deus está me ensinando aqui? Quem eu preciso ser aqui? Porque é assim, é justamente assim que vocês crescem enquanto casal e que você enxerga tudo com um olhar espiritual. O segundo ponto é agir como ninguém age. Leia era uma mulher recatada, uma mulher sutil, ela era uma mulher de pouca fala, mas quando falava, ela falava com sabedoria, com autoridade. Ela era uma mulher amável. E você precisa pensar que você também deve ser assim. E deve buscar essas mesmas qualidades. Ser recatada, ser amorosa. A mulher, ela trabalha num lugar sutil. Ela trabalha num lugar que é único. É o palco da mulher. É na sutileza, é no interior, é na emoção, é no afago, é no afeto. Esse é o lugar da mulher trabalhar. E não quer dizer que a mulher seja menor do que o homem. Pelo contrário. Só quem é muito boa é que consegue trabalhar na sutileza, no mistério, sabe? A mulher tem esse poder. E por fim, falando como ninguém fala. Sem críticas, sem comentários negativos, protegendo o seu marido e principalmente usando as suas palavras de sabedoria para o conduzirem a um novo nível. O homem é a cabeça do lar, segundo a Bíblia. Mas a mulher tem a capacidade de apontar a direção, de mostrar o caminho. Então, é de forma sutil que se faz isso. Não é mandando, não é gritando, não é dizendo a ele, impondo a ele o que ele deve fazer. Mas é nesse lugar da sutileza, é nesse lugar da feminilidade, é nesse lugar da intuição, da biná, que você consegue isso. Casamento não é sobre amor, é sobre compromisso, aliança e unidade. É dessa forma que você estabelece isso. E se lembre também do exemplo de Isaac e Rebeca. A Bíblia fala que quando Rebeca chegou para ser esposa de Isaac, primeiro ele a tornou esposa, depois ele a amou. E isso nos mostra da onde Jacó aprendeu a honrar os seus compromissos. Isso nos mostra que primeiro você faz o compromisso, depois você aprende a amar, aprende a gostar, aprende a se apaixonar, depois. Mas primeiro você honra o compromisso. O quanto você está disposta a cumprir a palavra que você firmou no altar? A que preço você está disposta a pagar para construir a unidade entre você e o seu marido? Veja o que ninguém vê, haja como ninguém age, fale como ninguém fala e viva um casamento feliz e leve, de alto valor para sempre.
Tá pronta? Eu tô pronta. Você tá? Não deixa de me inscrever, de dizer se você gostou ou não desse vídeo, de me falar qual a outra dificuldade que você tá vivendo para que eu possa te ajudar aqui. Não se esqueça também de acompanhar a gente lá no Substack. Toda semana eu tenho novas newsletters para você. É isso, até a próxima!